Fala, rapaziada, vamos falar agora do diagrama de tensão-deformação, que eu acho que dentro da resistência dos materiais deve ser o assunto mais cobrado, ainda que indiretamente você vai sempre se esbarrar com questões do tipo interpretação do diagrama de tensão-deformação, a relação entre esses diagramas, as características do material que eu posso extrair do diagrama de tensão-deformação, qual o diagrama de tensão-deformação do concreto, do aço, da rocha, enfim, trouxe aqui alguns diagramas e a gente depois foca no mais conhecido por todos vocês, que é o diagrama de tensão-deformação do aço estrutural, mas não é só ele que existe, fica de olho e vamos falar sobre então as relações ou a relação entre a tensão dos materiais, introduzindo agora as deformações em cada um deles. Bom, qualquer problema de mecânica dos sólidos, de resistência, ele vai satisfazer três equações. Primeiro, as equações de equilíbrio da estática. Na verdade, a ordem não influencia, mas ele tem que obrigatoriamente respeitar as equações da estática. A compatibilidade de deslocamentos, então em relação aos apoios, o impedimento de deslocamentos nos apoios, a deformabilidade das estruturas, eu tenho que levar em conta essa compatibilidade. O que seria? Me dá um exemplo. Por exemplo, que o momento, aliás, que o deslocamento no apoio do engaste, por exemplo, é nulo, que a rotação do engaste é nula, que um apoio de primeiro gênero permite rotação, então tem rotação, tem deslocamento diferente de zero. Essas são as equações de compatibilidade com os vínculos internos e externos. E por último, mas não menos importante, os problemas respeitam as leis constitutivas dos materiais. Então, ou seja, as equações, as leis constitutivas, as relações constitutivas que governam essa relação entre grandezas, para o nosso caso aqui, tensão, deformação, elas têm que ser respeitadas. Assim como outras leis constitutivas que representam relação entre grandezas são do tipo coeficiente de dilatação térmico linear, condutibilidade elétrica, a relação força-deformação em uma mola, são todas leis constitutivas que regem as relações entre grandezas no mesmo material. Aqui a gente vai estudar o quê? Principalmente a relação entre tensão e deformação, que a gente chama inclusive de módulo de elasticidade. Vocês vão ver que o módulo de elasticidade é o que faz, é a constante que correlaciona as tensões e deformações no regime elástico linear. Mas as condições iniciais dos nossos problemas geralmente solucionam muito bem a equação de equilíbrio e compatibilidade cinemática de deslocamentos. As relações constitutivas é que vão ser responsáveis por governar essas duas grandezas, a deformação e a sua tensão correspondente. Como regra, todo o nosso material, o comportamento de cada um dos materiais é muito complexo, óbvio, mas nós precisamos entender minimamente sobre isso, e é com base nessa busca por um entendimento que são feitas simplificações e idealizações para conseguir modelar algo que é complexo num formato aproximado que possa nos atender o dimensionamento das estruturas e que seja válido às principais estruturas da construção civil ou da mecânica, né? Metais, cerâmicas, plásticos, até borrachas. Esses ensaios que nós fazemos aqui, inclusive ensaio de compressão do concreto, temos um corpo de prova, ensaio de tração no aço, que são materiais que dali, dos ensaios, a gente consegue determinar o modo de elasticidade e outras informações que nós vamos mostrar aqui, a resistência ao escoamento, resistência ao último. Para tudo isso, o que é feito? Uma série de simplificações. Quais são elas? Aqui eu citei algumas. Por exemplo, eu sei que a seção do aço, ao ser tracionado, depois que ela sofre o fenômeno de estricção, ou seja, quando ela atingiu a tensão última ou de ruptura, aliás, tensão última ou tensão limite, e caminha para a ruptura, eu tenho uma estricção da seção transversal. Mas eu não sei como que essa seção varia. Então eu considero que a área do ensaio é a área inicial, embora a área varie durante o ensaio. Eu considero que eu tenho pequenas deformações e que a posição da minha estrutura, do meu elemento, ele não
sofre a influência dos seus deslocamentos. Então a força vai estar sempre aplicada, por exemplo, centrada ao longo do corpo de prova. Eu não estou considerando nesses ensaios mais simplórios os ciclos de carregamento e descarregamento que a estrutura na real está sofrendo. Eu considero ali as condições normais de temperatura e pressão, né? Tudo dentro da normalidade do ensaio laboratorial, para chegar a problemas, a fundamentos que nos ajudem a resolver problemas. E dentro disso, para um corpo sólido, submetido a esse ensaio de tensão, deformação, nós temos dois comportamentos que majoritariamente governam as estruturas, e eles podem andar juntos no mesmo material, no mesmo ensaio. Por isso eu não falo que esse material é elástico ou esse material é plástico, sem entender que na verdade são comportamentos que podem variar de material para material em função do nível de tensão. Acontece que no comportamento plástico, quando o material tem um comportamento plástico, as deformações elas vão desaparecer quando a solicitação for removida. Então retirei a força, não fica nenhuma deformação lá, então eu posso falar que ele tem um comportamento elástico. Agora, tirei a deformação, permaneceu, tirei a carga, tirei a força, a deformação permaneceu, esse material então ele tem um comportamento plástico. Diversos materiais têm um comportamento elastoplástico, na verdade. Ele, até um certo ponto, ele é elástico. Eu traciono e quando eu solto a carga, a deformação é reduzida a zero. Só que depois de um certo ponto, ele começa a ter deformações permanentes. E aí ele tem um comportamento plástico. Então eu tenho o início ali, um comportamento elástico e depois um comportamento plástico. É claro que idealizações podem levar a materiais 100% plásticos, ideais, materiais 100% elásticos, mas não é o que na prática nos acontece. Dentro dos diagramas de tensão-deformação, o primeiro e mais comum é o diagrama de tensão-deformação do material linear elástico ou elástico linear, onde eu carrego e descarrego sempre pela mesma reta. Ou seja, esse material, ele sempre que eu removo as cargas, as tensões, a deformação se reduz a zero. Comportamento perfeitamente elástico e linear. Agora eu posso ter um comportamento elástico e não linear, onde eu levo o material a um nível de tensão que ele não caminhou por uma reta, mas quando eu retiro a tensão, a deformação residual é nula. Ou seja, também é um material elástico, porém não linear. E o material inelástico seria exatamente esse, onde eu descarrego o meu material, mas fica uma deformação aqui, ó, permanente. Então ele nunca mais volta ao seu estado, ao seu comprimento, né, original aqui nestes casos. Quando eu tenho os modelos que são utilizados nas análises, eu já falei do elástico ideal, né, elástico linear, mas eu tenho, além deles, outros. O elástico linear, praticamente quase todos os nossos materiais, quando eles estão num baixo nível de tensão, no início ali, começando a sofrer tensões, eles têm esse comportamento elástico linear, que é a base da teoria da elasticidade. Quando a gente estuda a resistência dos materiais aqui, a gente vai ficar praticamente que limitado ao regime elástico dos materiais, onde é válida a lei de Hooke, que é a lei que estabelece que a tensão é igual ao módulo de elasticidade do material vezes a deformação. Então a gente se limita basicamente a esse trecho. A gente estuda ali, ó, pequenas tensões até a tensão limite ali de proporcionalidade. Passou disso, o material tem um comportamento diferente e que na resistência dos materiais a gente geralmente despreza. A gente não trabalha com o material na plastificação. Só que o que acontece com isso? Eu consigo fazer um dimensionamento, mas ele fica mais oneroso, porque eu não permito que o material ele atinja um nível de tensão mais alto, como por exemplo é de fato o dimensionamento das estruturas de aço. Se eu ficar no dimensionamento dentro do regime elástico, vai ficar uma seção muito robusta, um material, um projeto muito caro, antieconômico. Então, na prática, eu até permito que o material ultrapasse esse regime elástico linear e atinja tensões mais altas que me levariam a deformações plásticas, mas que ainda assim num caso de ruptura, eu considero que o material de fato colabora
com tudo aquilo que ele tem, e não só enquanto ele tem aquele regime elástico. Então a gente tem os modelos elastoplásticos. No início eles têm um comportamento elástico, depois assumem um comportamento plástico, ou seja, de deformações permanentes. Quando a gente trabalha acima das tensões de escoamento, nós temos então o comportamento plástico. Agora, olha esse comportamento aqui, rígido-plástico, ideal. Quando ele se deforma, ele custa se deformar, mas até lá ele não sofre deformação nenhuma, e quando se deforma, tem deformações permanentes. Daí para frente a gente tem o elastoplástico, bastante utilizado aqui, com encroamento, ou seja, um ganho de resistência linear, e esse ganho de resistência aqui potencial, da forma de uma parábola de grau N. Sobre todos os casos, a lei física que determina a relação de proporcionalidade entre tensões e deformações é a lei de Hooke, no regime elástico. E a constante que correlaciona esses dois elementos é o nosso módulo de elasticidade linear, módulo de elasticidade, módulo de Young, como queiram. Você sempre vai ver esse termo ou algum desses termos na hora da sua prova. E a FGV diz o seguinte nessa questão. Nas figuras abaixo, apresentam-se curvas de tensão-deformação com vários comportamentos típicos de materiais tradicionais e de novos materiais desenvolvidos para aplicação específica. Cada gráfico tem um número correspondente. Assinale a alternativa correta para o comportamento mecânico das curvas apresentadas. Veja, o 1 não tem nenhuma dúvida que é elástico linear. O material se deforma e depois volta ao seu estado original quando cessam as tensões, né, as cargas. Então, elástico linear, já descarto a letra D. O segundo é um material que, olha, ele sofre o carregamento, depois atinge um certo ponto e desce no descarregamento com uma tensão, uma deformação, residual. Então, quando eu esgotar a minha tensão, ainda tenho deformação. É um material elastoplástico. No início ele é elástico, depois elastoplástico, com esse comportamento aqui de plasticidade após o escoamento. O terceiro é um material elástico, porque quando eu retiro a força, ele volta por essa mesma curva e assume o ponto zero de deformação, só que é um elástico não linear. Então aqui eu já tiro esse elastoplástico já tenho, plástico acentuado não é, elástico não linear, até então a letra C já traduz para nós os resultados, também não é plástico aqui, nem puramente plástico. Bom, já conseguiria resolver o problema. Vamos só continuar aqui com 4, 5 e 6 para entendermos. O 4, vocês não vão ver isso em concurso, dificilmente, que é o material pseudoelástico, porque ele aparentemente sofreria deformações permanentes, mas ele depois volta ao estado original, pseudoelástico. 5, elastoplástico ideal, lembra do elastoplástico ideal que a gente acabou de ver aqui? Elastoplástico, ele é todo elástico no primeiro trecho e todo plástico no segundo. Está aqui, elastoplástico. E por último, esse último, que é simplesmente plástico, a qualquer nível de deformação, serão deformações permanentes. Gabarito letra C. Questão da CESP-CEBRASP, que diz o seguinte: a rigidez, conta uma historinha no início, né, mas ela de fato quer saber. A rigidez é medida pelo valor médio do módulo de elasticidade, determinado na fase do comportamento elástico linear. O módulo de elasticidade é exatamente este tangente deste ângulo alfa, que é o módulo de elasticidade, ou seja, o módulo de elasticidade é a tensão sobre deformação, já que a tangente desse ângulo seria a tensão sobre deformação, mas ele é válido enquanto a relação for linear de tensão com deformações. Então aqui, ó, geralmente chamo isso daqui de alfa, ou inclusive do próprio Ezinho, né? Eu posso chamar, já que tangente de alfa é igual a E, eu posso até colocar aqui que isso daqui vale E, a inclinação dessa reta, que é tensão sobre deformação. Isso é válido, sim, mas enquanto o comportamento elástico é elástico linear. Por isso o gabarito correto. Agora eu vou trazer para vocês alguns diagramas dos principais materiais que a gente utiliza aqui
na engenharia, né? São eles, primeiro, o aço estrutural. Esse é o diagrama mais clássico das provas de concurso, porque ele tem alguns trechos onde a gente vai trabalhar cada um desses trechos numa aula isolada, mas basicamente nós temos um material dúctil típico, ou seja, um material capaz de atingir grandes deformações, formar fios sem se romper. Esse é o comportamento dúctil de um material. Nesse tipo de material, o cisalhamento ele é o principal responsável pelas falhas. E no aço, apesar do ensaio ser sob tração, a tensão de escoamento ali, a tração e a compressão, elas são praticamente iguais. Então a gente só representa esse ensaio aqui no quadrante positivo, um ensaio como se fosse de tração. Temos o primeiro trecho, que é o trecho plástico, onde o material sofre deformações, elástico, onde o material sofre deformações que não são permanentes, deformações elásticas. Depois que atinge a tensão de escoamento, que é o marco principal desse diagrama, eu poderia dizer assim, tensão de escoamento, a partir daí eu começo o comportamento ou a fase plástica do material. A partir daí, um nível de tensão acima, eu já vou ter deformações permanentes na minha estrutura. Mas esse é um diagrama clássico dos aços estruturais. Já o diagrama verdadeiro, de fato, que deveria ser, ou o diagrama que de fato acontece com o aço submetido à tração, é o que nós chamamos de diagrama tensão-deformação verdadeiro. Ou seja, lembra que quando eu jogo isso aqui na tela, eu vou ver que o material, depois de escoar, ele sofre um rearranjo dos cristais, ganha resistência e é a chamada fase de encruamento. Cheguei na minha tensão limite ou tensão última, tensão máxima, esse material ele perde a configuração da seção transversal original e sofre um fenômeno de estricção. Então, nesse último trecho, o que acontece com a tensão? No diagrama tensão-deformação de engenharia, que é o diagrama clássico, a gente pode chamar assim, o diagrama de engenharia, o que nós fazemos? Nós simplificamos esse problema, porque já que nós não sabemos quanto que essa seção se reduz, quanto que ela diminui, não consigo monitorar isso, eu simplesmente adoto a seção transversal original. Mas na prática, o que acontece com a tensão? Ela nunca para de aumentar até a ruptura. Então, o que nós temos aqui no diagrama tensão-deformação de ruptura é, na verdade, na real, um diagrama verdadeiro, a tensão mais alta que o material está submetido. Mas por que ela só continua subindo? Porque no trecho entre a estricção ali e a ruptura, o que acontece é que a área reduz drasticamente, e se nós fôssemos considerar a força tensão sobre área, como a área diminuiu, a tensão seria cada vez maior até a ruptura. Então a gente simplifica na engenharia utilizando este diagrama e não o verdadeiro, pela dificuldade, inclusive, de se monitorar qual é a seção, a variação da seção transversal. O que seria, obviamente, o ideal. E aí a questão diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a relação entre tensão e deformação de determinado material. O ponto P, correspondente ao primeiro ponto na curva, no qual essa relação não é linear, as regiões indicadas pelos números 1 e 2 na figura são denominadas regiões de escoamento e encruamento. Exatamente. A gente viu que depois aqui da tensão de escoamento, tem-se ali um trecho sob tensão constante e grandes deformações, que é o que nós chamamos de escoamento. E depois, um ganho de resistência pelo rearranjo cristalino do material, e acontece esta elevação aqui do meu gráfico, subindo o nível de tensão até a tensão última, ou a tensão limite. Portanto, as regiões 1 e 2 são, de fato, as regiões de escoamento e encruamento. Mais uma questão diz o seguinte: para materiais dúcteis, a curva tensão versus deformação verdadeira apresentará valores de tensão menores em comparação da curva de tensão-deformação convencional, ou tensão-deformação de engenharia, para uma mesma deformação plástica. Por essa razão, deve-se adotar a curva convencional em projetos. Adota-se sim a curva convencional em projetos,
mas não é por conta das tensões serem menores. As tensões, na verdade, quer dizer, as tensões convencionais são menores do que a tensão no gráfico diagrama tensão-deformação real. E o que a questão está falando aqui é que a tensão-deformação verdadeira é menor. E eu acabei de mostrar para vocês que a verdadeira, as tensões são maiores por conta da ductilidade, redução da seção transversal. Consequentemente, gabarito errado. Bom, temos um outro material dúctil muito comum na engenharia, que é o próprio alumínio. O alumínio, embora seja um material dúctil, ele não tem essa marcação característica que o aço estrutural tem, que é de determinar o ponto de escoamento, o ponto onde o material, sob nível de tensões aproximadamente constante, sofre toda essa deformação. E como ele não tem essa característica, e geralmente essa característica de escoamento é uma característica muito marcante em materiais dúcteis, há de se convir que eu preciso adotar uma tensão de escoamento. E aí a gente faz o método que nós chamamos de desvio. O método do desvio, ele é uma convenção para determinar a tensão de escoamento em materiais dúcteis sem patamar de escoamento definido. Por que eu preciso então definir isso? Porque a tensão de escoamento, ela é interessante, ela é importante no dimensionamento de materiais dúcteis. Por isso, quando o material não tem ela muito marcada por um trecho como o aço estrutural tem, eu convenciono que o escoamento desse material ocorre quando a deformação ela é de 0,2% ou 2 por mil. O que é isso, Guilherme? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico de deformação. Então ele não tem unidade, ele é metro sobre metro ou milímetro sobre milímetro adimensional. Como ele não tem valor. Quando a deformação é de 0,2%, se eu quero saber qual é o alongamento, a deformação específica é o alongamento sobre o comprimento original. Então, o alongamento seria, nesse caso, o epsilon vezes o comprimento original. Este é o alongamento. Então, isso daqui é simplesmente um percentual de alongamento que o comprimento L0 sofreu. Quando esse percentual é 0,2% ou 2 por mil, cuidado para não confundir isso, eu traço uma reta paralela à reta de carregamento inicial. Essa reta paralela vai nos dar, quando ela toca o gráfico de tensão-deformação, a tensão convencional ali de ruptura pelo método dos desvios para materiais dúcteis sem patamar de escoamento. Aí a questão da FGV diz o seguinte: a deformação permanente que define o escoamento, já que o escoamento marca o início da deformação plástica, então eu já tenho ali deformações permanentes. A deformação permanente que define o escoamento do aço é igual a... Essa questão, ela foi de muita infelicidade, embora tenha falado do aço de uma maneira geral, não falou do aço estrutural, mas eu poderia ter falado de uma outra liga metálica qualquer que sem patamar de escoamento definido. Mas deu a entender aqui que ele queria saber exatamente como que se adota o método dos desvios. E a gente tem que lembrar que traça-se uma reta no 0,2% de deformação, ou 2 por mil, o que seria 0,002. A deformação, então, permanente, essa que está aqui, que eu adoto, que é a que fica residual, quando o material atinge o escoamento, é de 0,02, aliás, 0,002 ou 0,2%. Bom, tudo bem, falei desses dois materiais de comportamento dúctil, mas nem todos os materiais têm esse comportamento que o próprio aço estrutural tem e que o alumínio tem. O ferro fundido, por exemplo, é um material frágil. O vidro, outro material frágil. A rocha também, que esse tipo de material tem uma característica que eles não toleram grandes deformações, eles não toleram alongamentos ou encurtamentos expressivos, significativos. E quando submetidos a esse tipo de solicitação, né, de alongamento ou compressão, encurtamento, eles geralmente falham, entram em colapso, ruptura. E essa falha, ela é não gradual como nos materiais dúcteis, não há um alongamento tão grande, não se mostra, ela acontece bruscamente, do tipo de ruptura
frágil desenhada nessa questão aqui, olha. As tensões normais, primeiro, são as principais responsáveis, já que nos materiais frágeis não há a ductilidade, então não é a tensão de cisalhamento que é a principal responsável pela fratura, pela falha desses materiais, é sim a tensão normal, e essa ruptura ela não é acompanhada de alongamentos, grandes deformações. São, por isso, materiais frágeis e não tem, então, a tensão de escoamento, que seria aquela tensão de grandes deformações, correspondente a grandes deformações. Outra marcação característica é que a tensão limite é a mesma da ruptura, não tem, claro, o fenômeno de estricção, que seria esse responsável por esse trecho aqui entre a tensão última, a tensão limite, e a tensão de ruptura. Eles não têm isso, eles sofrem ruptura frágil. Olha o desenho para você ver. Aqui há um estreitamento. Já no outro, não tem estreitamento. Então, não há de se falar em tensão limite e tensão de ruptura como diferentes. Elas aqui são consideradas iguais, né? Têm o mesmo valor, diferente nos aços. E a Cesgran-Hill veio exatamente perguntar o seguinte: sobre materiais em estado frágil, submetido a ensaio de tração e seu respectivo diagrama tensão-deformação, analise a informação a seguir. Materiais em estágio frágil sofrem estricção, estreitamento durante o ensaio. Não, isso é coisa de materiais dúcteis. Apresenta um trecho horizontal no diagrama que caracteriza o escoamento. Esses caras nem sofrem escoamento, quem sofre são os materiais dúcteis. Então não. A tensão de ruptura coincide com a tensão última, então a tensão limite é igual à tensão de ruptura, ou a tensão última igual à tensão de ruptura. Exato, acabou de ver isso daqui. Portanto, o gabarito, letra C. Outro material, esse queridinho por todos nós, é o concreto. O concreto simples, a gente está falando do concreto armado. O concreto simples ele é um material frágil, principalmente quando submetido à tração. A sua resistência à tração é muito baixa. E a ruptura à tração é frágil. Então, se ele é um material frágil, primeiro, as tensões normais são as principais responsáveis por fratura. Não há deformações significativas no momento da ruptura. Não tem o que nós chamamos de patamar de escoamento. E, nestes casos, por ser um material frágil, onde a tensão de tração é diferente da tensão resistente de compressão, essas duas resistências variam, o concreto resiste muito mais à compressão do que à tração, o diagrama ele tem a parte tracionada, que é essa parte da ruptura-tração, veja que o nível de tensão é menor e é um comportamento extremamente frágil, e esse na compressão, que no gráfico até aparenta ser um pouco dúctil, né, o concreto à compressão. Mas ele é considerado um material frágil exatamente pelo seu comportamento à tração, ser extremamente frágil. Já o comportamento à compressão, a gente tem ele tolera um alongamento, um encurtamento, né, quando comprimido, embora apareçam trincas, falhas e fissuras. Quando submetido à compressão, ele ainda tolera certa deformação. Veja que a deformação que ele tolera em relação à tração é bem diferente. Mas, embora este comportamento do concreto sob compressão tenha certa dutilidade, eu não falo que ele é um material dúctil. Então, eu não estou falando aqui que o material é dúctil, que o concreto é dúctil. Ele é frágil. O que eu estou querendo dizer é que na compressão, ele tem um comportamento semelhante ao de materiais dúcteis, mas ele é um material frágil. Vocês estão vendo pela própria ruptura, a tração. O concreto armado, por sua vez, ele tem certa ductilidade, maior ductilidade. Por quê? O aço exatamente vem para colaborar com essa falha que o concreto teria na tração, essa ruptura brusca, característica de material frágil. O aço com sua ductilidade vem para reforçar e montar nosso querido concreto armado, trazendo as vantagens tanto do concreto em questão de custo, questão de praticidade, e do aço, resistência e ductilidade. A questão da BioRio diz o seguinte: observe os diagramas tensão-deformação apresentados
nas figuras a seguir obtidos em ensaios de tração simples, com 2 corpos de prova. Corpo de prova 1, corpo de prova 2 de materiais distintos. Os diagramas 1 e 2 podem ser corpos de prova construídos respectivamente de... Esse aqui não tem como fugir. É o nosso querido aço. Já o da direita, o 2, ele é um material que eu vejo que não tem patamar de escoamento. Ah, Guilherme, poderia ser então um material dúctil sem patamar de escoamento, como por exemplo o alumínio. Só que materiais dúcteis, eles têm grandes deformações, eles toleram bem as deformações. E este não, ele é um material extremamente frágil, ele não tolera deformações, ele vai até a ruptura, onde a ruptura acontece exatamente onde a tensão é máxima. Ele tem que ser um material frágil, esse número 2. Então, aqui no número 1, cerâmica é um material, não é dúctil. O alumínio é um material dúctil, mas não tem esse comportamento. O alumínio a gente utiliza o diagrama, inclusive o método dos desvios para calcular a tensão de escoamento. O escoamento dele não é marcado igual ao aço estrutural, nesse caso o aço carbono. A borracha, há de se perceber aqui que a da borracha tem uma deformação muito maior, né? A gente não estudou a borracha, até porque não é aplicação aqui na engenharia civil. E fica para a gente, inclusive, a letra A, borracha, aliás, aço carbono e vidro, já que a borracha teria um alongamento grande, o alumínio teria uma deformação permanente maior, a borracha aqui não, ficaria o vidro como opção. Poderia ser o vidro, poderia ser uma rocha, poderia ser, o que mais? Material cerâmico, a gente até trouxe para vocês aqui. Deixa eu ver aqui os dúcteis que eu trouxe aqui nesse exemplo. Aliás, os dúcteis não, aqui, ferro fundido, vidro e rochas que eu trouxe aqui para vocês. Os materiais cerâmicos, de certa forma, são frágeis, aqui tem esse comportamento frágil. Só para você ter uma ideia de uma borracha típica, veja que o quanto ela se deforma até o ponto de ruptura, ali onde ela forma uma rótula. A gente fala que quando forma uma rótula plástica, é que a deformação já foi tão grande que já não há mais rigidez ali naquele local. Então ele funciona exatamente como uma rótula, por isso que geralmente dá esse nome de rótulas plásticas, quando o material atinge essa deformação extremamente alta. Então, só para vocês terem sobre níveis bem baixos de tensão, claro, deformações muito grandes quando o material é uma borracha, não tem proporcionalidade entre tensão e deformação, não tem, inclusive ali, ó, o limite de proporcionalidade é bem baixo, ela é extremamente plástica. Mais uma questão, Consulpan. A ruptura dos materiais dúcteis se caracteriza por apresentar escoamento à temperatura normal. São exemplos de materiais dúcteis? Aço e outros metais? Sim. Madeira e laminado? Não. Vidro não, areia não, granito não, mármore não. A madeira ela pode até ter, mas o comportamento dela depende, tem uma variabilidade muito grande, os ensaios é que vão determinar, mas ela não é, assim como o aço e os outros metais, de comportamento marcante, de comportamento dúctil em sua essência. Coisa que vale a pena mencionar quando nós estudamos o diagrama tensão-deformação é a fase de descarregamento. Geralmente nós paramos nos ensaios que são levados até a ruptura. Mas e quando o ensaio não é levado até a ruptura? E quando ele é descarregado, quando o material que de fato acontece no dia a dia, esse material sofre uma solicitação, chega num determinado nível de tensão, depois a estrutura ela é descarregada por algum motivo, por exemplo, um prédio educacional, depois que os alunos se foram, fica um nível de tensão. Mas nos ensaios eu posso levar esse material e depois retornar esse nível de tensão a zero. Se ele a tensão tiver cessado dentro do regime elástico, a deformação volta para nula. Se eu tiver extrapolado o regime elástico, entrado no regime plástico, mesmo que eu retire as tensões, ficam vestígios de deformação, ficam deformações. E é isso que acontece, quando eu não levo a ruptura o material e descarrego, a linha de descarregamento ela é paralela à linha de carregamento. A gente consegue ver mais ou menos isso aqui. Quando é na fase elástica, óbvio, volta pela mesma linha, pela mesma reta. Então, fui até aqui, descarreguei e voltei. Fase elástica. Fui até lá em cima, fui até esse ponto que já é plástico,
agora descarreguei, meu amigo, volto paralelo à inicial, mas eu não volto para deformação zero. O que acontece? Quem que marca a entrada da fase plástica e o fim da fase elástica? A tensão de escoamento. Ela que é esse limite. E o que acontece depois se eu recarrego agora o material? Então eu carreguei, descarreguei, vim parar nesse ponto. Agora eu vou ensaiar de novo esse mesmo material, só que já tem uma deformação residual do primeiro ciclo. Agora se eu vou recarregá-lo, o que vai acontecer? Ele ganha o limite de proporcionalidade dele aumenta. Olha que a reta que antes terminava aqui, ó, onde antes eu só subiria e descia até este ponto, onde havia proporção entre tensão e deformação. Agora, o que acontece? Subi, elevei o nível. Então, quando há esse que a gente fala de encruamento, o limite de proporcionalidade e o limite elástico aumentam, ou seja, o material ele consegue atingir tensões maiores trabalhando ainda dentro da elasticidade. Se eu cessar o carregamento, ele volta para o zero. Claro que o zero dele já tem uma deformação residual, mas seria no início do segundo ciclo de carregamento. Só que o que acontece? O ponto de ruptura se mantém em mesmo estágio. Só que esse encruamento, ele é importante para alguns materiais, como por exemplo no aço CA60, que a gente faz a trefilação laminada a frio, né? O que acontece? Ele sofre um nível de tensão na hora de passar lá pelas lâminas que fazem a conformação dele, ele é elevado a um nível de tensão que dá essa conformação de aço de cordoalha, na verdade de vergalhão, né? De aço para construção civil. Ele é elevado a um nível de tensão, depois descarrega-se, e o que acontece? Ele que tem um comportamento dúctil, depois que ele sofreu esse carregamento, eu aumentei o limite de proporcionalidade dele. Só que agora ele já está também, quando termina o limite de proporcionalidade, já mais próximo da ruptura. A gente faz esse fenômeno de encruamento propositalmente em alguns materiais. A gente não, né? Faz-se isso, como por exemplo se faz no aço CA60. Então ele ganha resistência ao escoamento, perceba, mas ele não ganha resistência final em função dessa laminação a frio. É isso que quer dizer, a ruptura continua no mesmo lugar, mas entenda que o escoamento dele passa para um nível de tensão que antes era tensão de escoamento 1, passa para o nível de tensão de escoamento 2. Então, o CA60, a resistência ao escoamento dele é de 600 MPa, maior do que o CA50, que é a resistência ao escoamento de 50 MPa. Então ele passou por um processo de trefilação ou laminação a frio que fez exatamente algo desse tipo. Carregou a peça, depois descarregou para ele ser utilizado lá fora. Então alterou um pouco as propriedades. Beleza? Foi a introdução do diagrama tensão-deformação. Agora a gente vai explicar as partes do diagrama tensão-deformação no aço estrutural depois da vinheta.